Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no ateliê do professor Marcos Venelli, iniciando mais um vídeo. E o tema de hoje serão rosas vermelhas com margaridas. O professor já fez o risco aí da tela, está começando ali no meio com sombra. E detalhe, depois eu vou postar na aba comunidade, quando eu colocar o vídeo no ar, também o risco e a tela pronta para quem quiser tentar reproduzir. Essa é uma série que a gente vai fazer exclusivas, telas completas, para quem tiver a fim de aprender. E aí você está jogando só sombra mesmo, né? Puro. Sombra natural, professor. Beleza. Rosas vermelhas, folhas e margaridas para vocês. Olha lá, professor. Primeiro eu estou fazendo os recortes, tá? Iniciais, assim, com fundo. Eu já deixei o risco, né, previamente feito, né, assim, okay. Já marcado, né? Uhum. Bacana, professor. Aí onde tem as flores eu estou fazendo o recorte. Os primeiros recortes para ficar no fundo mais profundo aqui. Legal. E essa parte mais escura em volta sempre vai ajudar a destacar os elementos do meio aí, né? Sim. E geralmente, como é assim, estilo porcelanizado, mas não chega a ser, né? É um estilo, né, da pintura. Toda pintura tem que ter uma profundidade. Então é sempre do centro do arranjo para fora, para as bordas, a gente vai do escuro, vai clareando as bordas. Perfeito. Tá? Para sobressair as flores. Show! E essa tela aí, pessoal, é uma tela 20 por 30, tá? Vocês podem ver que o professor tem uma telinha um pouco maior na parte de trás. Esse é um recurso que a gente usa para que a tela fique mais de pé e a gente possa filmar não só a tela, mas a paleta, aliás, desculpa, do professor também. Eu vou jogar mais escuro aqui embaixo, sempre um cantinho mais escuro, tá? Segurar um pouco. Legal. Aqui. Fica à vontade. Ó, não tem problema que cubra um pouco, tá? Assim, tá bom. Assim, não precisa entrar com pincel de filete, não. É só pra deixar marcado só, tá? Legal você falar isso, porque muitas vezes a pessoa vai e ela recorta, tem medo, né? Tem medo de colocar tinta, mas não precisa ter medo não. Porque por enquanto é só o fundinho, isso aí nós vamos corrigir depois na hora de pintar as margaridas, né? Sim. Mesmo porque você invadindo um pouco o risco, você usa do recurso depois de jogar as pétalas, enfim, utilizar o fundo que está úmido, né, professor? É uma boa dica essa daí mesmo, falou, é bem lembrado. Você faz bastante isso, né? Tem que já deixar assim, meio, entrar um pouco, né? Para depois na hora que for fazer os elementos, as folhas, as flores, elas vão se fundir. Perfeito. Né, no fundo. Olha que bonito que está ficando. Sombra natural. Todo mundo tem que ter na paleta de cores. Marca aí, galera. Sombra natural. E agora nada mais é que uma mistura desse sombra natural com um pouco do pele. Perfeito. Tá? Não é o branco direto, é um pele, porque ele é mais amareladinho. Senão fica muito opaco. E aí, quem assistiu o último vídeo do professor, do Marcos Venelli, vai lembrar que ele fez o fundo utilizando sombra com pele. E é justamente a tinta que sobrou desse fundo que o professor está usando agora. Ele guardou a tinta, né, que deixou num local refrigerado. O professor tem uma geladeirinha aqui onde ele deixa as tintas, só as tintas, que ele vai usando na paleta. E aí a tinta não seca, ele deixa lá com papel alumínio por cima a paleta e tá aí, ó, tá usando a tinta agora, né, professor? Economia, né, nos tempos atuais, que a tinta... Tempos difíceis, né? A tinta dobrou de preço, né, então agora tem que fazer economia. Economia. Eu sempre fui econômico, né, mas agora é mais ainda. Sim, e aí galera, por essas e outras que eu sempre peço para quem está chegando agora no canal se inscrever, comentar, compartilhar, porque aqui a gente faz tudo com recursos próprios, nós não somos patrocinados, né? Então a gente que compra as tintas, as telas, pincéis, enfim, por isso que a gente pede bastante a colaboração de vocês
nesse sentido que nos ajuda muito aqui no YouTube. Ó, você viu que eu vou entrando, ó. Uhum. E Tá essa vendo? cor é uma cor bonita, pele com Pinceladinhas sombra, hein? cruzadas, ó. Legal. Essa cor é uma cor bem... Ela é diferente, né? Ela é um neutro, né? Assim, Uhum. pra dar um... Fica um tom bem bonito, assim. Fica mesmo. Vai fazer fundo sensacional. Agora aqui eu vou jogar mais o pele, um pouquinho desse outro aqui, o Pele rosada, né? pele rosado, pele... Para deixar um pouco mais, assim, um foco mais de luzinha aqui em cima. Ok. Para não ficar tudo igual, né, o fundo. Esse é o estilo clássico, né? O fundo mais claro em cima, concentrado escuro ali na parte de baixo e no meio, né? Ó, eu só dei uma limpadinha, assim, uma tiradinha, mas ainda tá sujo o pincel com o fundinho da anterior, tá? Tá bom. Fica até mais bonito, ó, porque aí uma vai mesclando na outra. Uhum. Ó, Vai deixando a a mão leve, própria né? sujeirinha do que tava antes, ó, eu já vou sombreando. Perfeito. Já facilita bem. Agora, para quem tem dificuldade, pode tirar a tinta do pincel e trabalhar tom por tom, assim, separadinho. Vai sentindo, né, as misturas. Aí depois que vai ganhando confiança com o tempo, vai misturando Sim, da aí... maneira que você está fazendo, né? Sim, aí depois de... Nossa, olha que harmônico que ficou esse fundo. São as três cores, elas estão que nem você jogou sombra primeiro, beleza. Sim. Aí você sobrou o sombra com pele e depois o sombra e depois o pele rosado. Quer dizer, as cores todas se complementam, né? Por isso que ficou bem harmônico, né? Sim, todas as cores se diz, sequenciais aqui, né, foram. Sensacional, Marcos. Uma Muito cor bom. próxima da outra aqui, né? Perfeito. Olha, show, hein? Isso funciona para qualquer cor de fundo, tá? Tá bom. Se você for por um tom de azul, por exemplo, então você já deixa uma mistura do azul com branco, pode ser, né? Uhum. Aí você começa com o azul, o próprio azul mais escuro, vai clareando depois. Perfeito. Poderia até intercalar junto com o azul no miolo um pouco de violeta, né? Sim. Ajuda também a deixar mais escuro, né? Sim, também. Muito bom. Quando eu fazia aula com você, eu sempre fazia uns fundos meio loucos, lembra? Ah, você sempre... Sempre fazia uns fundos meio sempre diferentes. foi bem assim... Ousado. Ousado, isso, ousado, é essa palavra que eu queria. Uma vez eu me lembro que nós pintamos, eu tenho essa tela em casa, eu vou tirar foto qualquer hora e postar. Nós pintamos Amor Perfeito e eu fiz um fundo azul bem forte. E depois o Que eu pessoal... me assustei. Isso, eu lembro. Depois os outros alunos quiseram tirar foto que acharam que ficou muito legal. Eu falei, olha só que bacana. Confesso que eu achei que aquilo lá ia ficar um Horrível. carnaval na época, mas Ficou bom, né? Tá lá em casa esse quadro, eu vou tirar foto qualquer hora. deixa o aluno viajar também. É isso aí. E olha que bonito, hein? Esse pele rosado é sensacional. É da Corfix? Esse é o da Acrylex. Acrylex. Legal. Pele rosado da Acrylex. Uma cor muito A bonita. Corfix tem também um tom bonito de rosado. Legal. Então, feito isso, aí eu vou começar a fazer as famosas folhinhas folhinhas fantasmas, né? Que fala, ou folhas de sombras, né? Aí com o mesmo tomzinho, tá? Sombra natural, né? Isso, aí eu volto de novo no sombra natural, ó, mas não tão escuro. Deixa eu secar bem o pincel, que eu dei uma... Para quem está chegando agora, folhas fantasmas são folhas em segundo plano, tá? É essa sombrinha que eu estou fazendo, ó. Perfeito. Do centro para fora. A gente simula uma meia folha, pode até fazer uma... assim, ó, só uma sugestão, né, ó. Isso ajuda muito a
a encher, a preencher a tela, né? Ajuda a dar movimento Uhum. na composição também. Olha que bonito, pessoal. Pinceladas simples, soltas. Aquele formato clássico das folhas do Venelli, né? Olha que bonito. Tá vendo? É só uma sombrinha. Uhum. A gente aproveita. Já faz alguns galinhos onde vai ficar. Pode se fazer depois também, mas eu já estou fazendo agora para Já deixa marcado, né, ir professor? visualizando assim. Ah, é gostoso, porque aí você já vai vendo a tela preenchida e tal. Olha lá. Ó, folhinha de margarida. É só um... E olha que legal, você nem trocou o pincel, você Nem troquei, só ó, mesmo diminuiu. pincel, ó. Eu estou trabalhando tom sobre tom. Lembrando que esse fundo, né, vocês estão acompanhando, ele está úmido, por isso que ele permite que o pincel escorregue assim, ó. E fique bem suave. Sim. Olha que bonito. Para quem está chegando agora e quer aprender a pintar rosas vermelhas, margaridas, essa aula é para você. Seja você um pintor profissional, que quer um pouco a visão de outro artista, ou para você que é um iniciante. Ó, o professor vai fazer um botãozinho já ali, ó. Sim. Simular o botãozinho da margarida aqui, ó. Perfeito. Você que é iniciante, está querendo saber como que o artista trabalha? Acompanhe esse vídeo até o final, vocês vão se surpreender. Agora eu vou trocar o tom da folha, vou pro verde mais vivo, tá? Uhum. Você limpou o pincel ali Eu dei uma no diluente tiradinha ali e no vai trocar, diluente, né? que eu Uhum. uso. Esse diluente aí que o professor usa é o removedor, tá? Eu vou até pegar outro pincel, porque como ele tá muito sujo ali, eu vou pegar outro para não ficar misturando muito. Perfeito. Esse outro já tá mais limpinho. Agora é o verde Vessi com sombra, né? É, mais ou menos. Eu tô meio... eu dei uma bugada agora. É, eu vi que você jogou verde Vessi Eu tô ali. pensando o que eu vou colocar. Primeiro, eu acho que eu vou fazer umas folhas um pouco mais vivas, então deixa eu pegar amarelo indiano, Legal. que ele dá uma queimada boa, assim, com um pouco do verde inglês. Tá bom. Vai ficar um verde meio amarelado, bem clarinho, né? Aí eu venho com o verde Messier na mesma mistura, ó, assim. Pego um pouco. Ok. Também para queimar ele, que esse verde aqui ele tá um pouco... Eufórico. É. Aí eu vou vir aqui, ó. Também pinceladinho, ó. Do centro para fora. Uhum. Dependendo da posição que tá a folha, tá? Tá bom. Ó. O senhor esticando a tinta. Ó, Espalha até ela arredondar, deixando já um clarinho aqui no meio, ó. tá. Olha aquela parte que eu falei que o professor usava o fundo úmido para fundir as folhas ali, ó. Aqui de baixo. Essa você já fez mais escura, né? Sim, que ela tá aqui mais por baixo. Uhum. Ó, tá embaixo dessa outra. Ok. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Uhum. Como eu vou jogar a luz aqui, então vamos deixar um escurinho Ao contrário, né? ao contrário, ó. Nossa, é muito legal. E foi bem sacada essas aulas, bem passo a passo mesmo. E eu vou falar que a gente se inspirou, pessoal, nas revistas, né? E nas revistas a gente trabalhava passo a passo mesmo, né, professor? Isso, bem Didático, né? Era bem, assim, era passo a passo, né, assim, mas era foto, né? É, aqui não, aqui é... Aqui é o, assim, quase ao vivo, né? É. Porque nós gravamos, não é uma live, né? Mas sabe o que é legal dessas aulas gravadas dessa forma? Daqui a 10 anos, se a pessoa quiser saber como pinta esse tipo de elemento, tá aqui. Sim. Não vai ter mudado, né? Corrige essa folhinha aqui. Tranquilo. E é um conteúdo que ele não fica obsoleto. Sim.
É muito legal. Agora eu venho para essa misturinha aqui, ó. Tá. Já dando as luzes. Essas são as primeiras impressões de luz, tá, pessoal? Isso. Ó, o verde inglês entrando ali. Faz um cortinho, ó. Uhum. E penteia de dentro para fora. Nossa, mais didático que isso, impossível, hein? Que bonito, ó. É o que eu falei, a folha tem que fazer aula de folha também, viu? Não é só da flor. A gente fala que vai fazer a rosa, mas na verdade é uma aula completa, de fundo de tela, de folha fantasma, de folha em primeiro plano, de margarida e de rosa. Olha aí, quanta coisa. Eu digo isso porque quando a pessoa está iniciando, Uhum. ela mal aprende a fazer a folha. Aí ela já fica ansiosa, né? E ela quer já ir direto na rosa. Ela quer aprender a flor antes da folha. Ele não pode, né? Então primeiro a gente tem que aprender pelo menos a folha. Sim. Embora ela seja assim, coadjuvante, né? Da pintura. Secundária, coadjuvante, mas é imprescindível. Sim, a folha é tão importante quanto a flor. Mas é verdade. Porque se você matar nas folhas, ferrou. Colocar as folhas ali, sei lá, de repente mal feita, com formato, né? Que eu já vi muitas folhas com formato meio estranho, ou fora de prumo, maior do que deveria ser, aí fica meio estranho, né? Eu tenho uma pintora que eu gosto muito, que eu me inspiro muito por ela, que é a Catarina Klein, né? Uhum. E as folhas dela tem tanto movimento, tão bonitas, que dá vontade de pintar só as folhas dela. É verdade, e tem alguns elementos que ela faz, às vezes, só uma rosa com várias folhas, né? Só as folhas dela já vale a pena o desenho, as pinturas que ela faz. A gente já fez aqui no canal, pessoal, se vocês procurarem aí, vão ver que nós já fizemos alguns quadros, né? O professor fez alguns quadros inspirados na Catarina Klein. Fica a dica, pesquise por ela também, é uma pintora do século passado, início do século passado, né? Se eu não me engano. E para quem gosta de rosas, esse estilo de rosas que o professor está fazendo, imprescindível que vocês acompanhem. E agora, professor, qual é essa mistura? Agora eu peguei o amarelo, De cádmio claro, né? claro, Uhum. e o verde inglês, Perfeito. tá? Fiz uma misturinha aqui. Agora vem as luzes, ó. Faz um cortinho, Legal. ó. Bem leve, né? Vem com a tinta carregadinho, ó. E deixa a mão leve, né? Olha que bonito. Começa a primeira. Pode virar o pincel também. Onde tiver tinta, você coloca, ó. Uhum. Se tiver de um lado ou do outro, ó. Perfeito. O importante é deixar a luz aqui, ó. Ok. E do outro lado, a gente encosta o pincel e puxa, ó. Encosta E puxa para o meio. Olha o formato. Que bonito, hein? Eu só esqueci de uma tintinha. Beleza, pega lá. E no passe de mágica, o branco apareceu ali na paleta. O professor tinha esquecido, ó, colocou Sim. um pouquinho de branco, né, professor? Agora eu venho com um pouco de branco. Legal. Você viu que eu não venho com ele direto, eu vou vindo com ele aos poucos, ó. Sim. Vai fazendo um degradê, né? Isso. Reforça ali a luz na dobra, né? Como eu tô fazendo assim devagarinho, Uhum. então ela pode até sair um pouquinho assim, meio durinha, Meio dura, pincelada. Mas eu já vou começar a soltar a mão aqui. Isso, porque essa já deu para entender legal. Sim. Pode fazer as outras já no formato normal. A gente acompanha na pincelada, não tem problema. Que essa primeira folha, o
professor fez bem devagar. Olha lá, agora ele já está fazendo Agora a gente no estilo já vem... prático mesmo, né? Mas a primeira foi feita de forma bem didática para vocês verem no detalhe como é que é. Olha, mais tinta. Sim. Quando você se preocupa em fazer bem devagar tal, acaba ficando mais dura, perde um pouco o movimento, não tem como. Agora o professor dando até um recorte ali para deixar ela mais solta. E olha que bonito, olha o destaque já dessas folhas verdes com aquele fundo do sombra, né? Por isso que a gente tem que fazer o miolo ali mais escuro, ó. Aí a gente já ousa mais as pinceladas. Uhum. Aí não sai aquela coisa redondinha, sai uma folha um pouco mais solta. Aí já sai no estilo Marcos Venelli mesmo, né? Sim, aí é uma coisa mais jogadinha, mais solta, ó. Que é o que o pessoal gosta bastante na sua pintura, essa leveza nos movimentos aí, seja das pétalas da rosa, nas folhas, enfim. Eu venho, faço os cortinhos. Uhum. Eu tô falando meio baixo, né? Agora você abaixou um pouco o tom de voz, mas Tem beleza, hora dá que para entender. Tem horas que eu tô pensando e falando. Às vezes, galera, o som pode até ficar um pouquinho baixo, porém, Deixa eu ó, o reforçar. professor vai dar mais movimento ali, Eu ó. reforcei. Como ela saiu meio durinha, Aí já deu um recorte, né? Às vezes o som acaba ficando um pouco baixo, que a gente está tão concentrado aqui na pintura, aí eu peço a compreensão de vocês aí no volume, né? Enfim, mas o importante é ver aí a coisa acontecendo, como vocês estão vendo agora. Eu acho que essa é a parte crucial. Hoje a gente mostra a paleta do artista, isso é muito bom, né? Olha lá, a luz na folha fantasma, né, professor? sim, agora vem com algumas luzinhas aqui, Uhum. uns cortezinhos. Perfeito. Bem sutil, tá, pessoal? Aproveito e já faço mais uma saindo aqui, ó. Uhum. Já vai inventar uma outra ali. Show. Aí vai improvisando. Sim, aí é o olhar artístico, né? A gente não tem como explicar, mas observando vocês podem ver como que funciona mais ou menos a mente do artista aí ao redor daquilo que ele está fazendo no momento. A gente está falando um pouco menos nesse vídeo para deixar um pouco mais o clima da pincelada para vocês aí, ó. Sensacional, Marcos. Ficou um jogo de cores aí, ó. Agora eu vou vir Muito para bonito. fundo das rosas, vou deixar as margaridinhas por último. Tá bom. Então faremos primeiro as rosas vermelhas e depois as margaridas. E aí na paleta, para o professor trabalhar ali, antes que me perguntem, tem o carmim, vermelho óxido transparente, vermelho francês, vermelho chinês também e o laranja, né, professor? Tá todo mundo ali, né? Sim, é os tons de Você costuma vermelhos usar, né? que eu vou começar a usar aqui. Ok. Bora lá. A rosa vermelha, eu sempre começo ela com uma base, um vermelho chinês. Ok. Assim, só que não nela toda, tá? Eu vou só fazer assim um esbocinho, marcar essa barriguinha dela, né? Como a gente chama. Tá. Você vai reforçar algumas partes aí, né? Sim. Eu acho que o melhor nisso é a gente ir passando as tintas e o pessoal ir acompanhando ó, a pincelada, já que o recorte da rosa está bem feito, né?
Você concentra mais ali no meio, né? Sim. Ó. Você observa que eu estou fazendo assim do centro. Primeiro eu estou colocando o centro, do centro para fora, deixando as bordas Mais claras. mais né? claras. Ok. É que a rosa vermelha, o vermelho ele é transparente, ele é bem chatinho para se trabalhar, né? Eu vou deixando as bordinhas um pouco mais claras. Tá. Como a rosa se parece com uma xícara, a luz está vindo assim, nessa direção. Esquerda para direita, ok. Ela está vindo aqui, seguindo Uhum. aqui. Aí aqui vai formar um redondo, como se fosse uma xícara com pires recortado. Perfeito. Aqui vai ser o escuro, na Tá. sombra. Logo vai bater uma luz aqui do lado de lá. Ok. É a luz que vai estar refletindo ali na parte de dentro, né? Sim, vamos ver se entendem o que eu estou querendo dizer. Vamos arredondar. Aí já vai. Aham. Aqui é como se fosse uma xícara, só que com os recortes. Uhum. Esse estilo de rosa, Aí eu venho sombreando aqui, ó, esse ladinho aqui, ó. tá? Ó lá, você já deixou a parte onde vai ser mais clara, né? Sim. Ó. Uhum. Agora aqui desse lado É o contrário. é o contrário, ó. Perfeito, professor. Então toda vez que vai pintar uma rosa tem que entender essa Esse jogo de luz, né? dinâmica de sombreado, né? Uhum. De luz, né? Perfeito. Olha aí. Que privilégio, né? Quem dera que nas revistas antigamente fosse assim, né? Era tudo muito estático, né? Eram fotos, a gente tinha que interpretar, né? E nessa de interpretar, às vezes a gente acertava, mas muitas vezes a gente errava também, né? Agora no vídeo não tem como errar. Agora eu vou vir com um tom de vermelho mais claro, o alaranjado, o vermelho francês. Uhum. Que vai preencher essa parte aí, né? Já vou preencher essa parte da frente da rosa, ó. Ok. Ó, fazendo essa curva. Uhum. Com a luz aqui incidindo mais aqui nesse meio. É uma luz bem sutil, mas dá para perceber ela ali mais alaranjada. E ó, como é se fosse uma xícara, ó, Uhum. a luz está incidindo aqui. Ok. Essa tua explicação aí foi sensacional. Então as pessoas aprendendo a fazer isso, gravando esse movimento, né, de luz e sombra, ela não vai fazer aquela rosa todinha iluminada, sem luz, sem sombra. Uhum. Aí já é na beirada, né? Na parte de fora onde você já deixou. As beiradinhas já vem jogando uma luz, ó. E ela já ficou com um cortezinho ali tão bonito, ó. Aí já é a mão do artista, ó. Segmentou a pincelada, já fez o recorte da pétala. Olha como agora está aparecendo bem a parte de luz e de sombra, hein? Foi fundamental você ter deixado sem preencher ali, hein? Sim. Que aí quando você passou a parte mais clara, ela já se destacou. Vamos fazer Essa aqui. rosa vai ficar muito bonita. Fazer essa de cima é a mesma coisa, ó, só que ela está Virada, né? virada, né, ao contrário. Uhum. Também tem luz e sombra. Também vai seguir o padrão da luz da esquerda para a direita. Sim. Aí a mesma parte... Tomando cuidado para toda vez que se faz essa rosa virada, a gente tem uma tendência de deixar ela parecendo duas asinhas de borboleta aqui embaixo Ah, entendi. Muito sincronizado, né? isso. Então a gente toma cuidado com isso, para ela não ficar aquela coisa durinha, né? Uhum.
tem que ficar leve como você fez as folhas ali, né? Isso. Ó, mesma coisa, luz de um lado, ó, e aqui também, ó. Uhum. Cuidado para não formar telhadinhos. Quer dizer, Boa. isso é na minha visão. Mas a tua visão é a que importa, é a do artista, né? Ensinando para nós aqui. No caso é o meu estilo. Eu não gosto de deixar a rosa com estilo de telhadinho. Uhum. Rosa virada, né, no caso. É. Ó. Ah, mas quem aprecia o teu trabalho, gosta desse estilo de rosa, essa explicação é fundamental. Ó, se ela é bem soltinha, como se ela tivesse. Agora eu vou vir com carmim. Eu vou pegar um carmim agora. Por que eu não joguei antes? Pra não ficar assim muita cor junto. Uhum. Eu venho dou uma leve escurecida em alguns pontos. É uma contraluz, né? Sim. Onde eu quero que fique mais escuro, ó. Eu venho, ó. Tá. Miolinho pra fora, ó. Legal. Venho aqui, ó. Na Reforço base. Uhum. essa sombra. Essas pinceladas aí são fundamentais. Ó. Praticamente eu deixei a luz e a sombra, ó, formando já umas pétalas mais escuras aqui, ó. Uhum. Muito bom. Ó, praticamente eu venho agora deixando, como que se diz assim? O formato mesmo da... Eu tô definindo mais assim onde vão ficar as Você está sombras. dando profundidade na rosa, né? Isso. É isso Que que eu agora ela quis está ficando dizer. com mais profundidade aí nas pinceladas mais escuras, separando as pétalas, né? Sim, ó. Perfeito. O vermelho precisa tomar muito cuidado, né, para trabalhar com ele. Porque Uhum. Ainda mais ele molhado, assim, da maneira ele que muito você está molhado, trabalhando. ó. Essa facilidade com que você tem de mudar a direção da pincelada e deixar ela com profundidade é sensacional. Aqui também, vamos começar a dar uma definição aqui também, né? Uhum. A mesma coisa, né? Mesma coisa. Pessoal, tá curtindo? Tá achando legal? Não posso deixar de falar. Tá chegando agora? Aqui no canal temos mais de 200 vídeos até o momento disponíveis para você. Por que até o momento? Porque aqui toda semana tem vídeos novos, tanto meu quanto do professor Marcos Venelli. O professor explora mais os temas de flores, às vezes se arrisca em fazer algumas paisagens, que ele também é muito bom nisso. E eu trabalho mais as paisagens e às vezes me arrisco a fazer algumas flores. Então você tem a visão de dois artistas, estilos. O meu, nas flores, eu tento imitar o professor Marcos Venelli, que eu sou aluno, sempre fui aluno do Venelli nesse tema. Então eu peço encarecidamente, já se inscreve aí no canal, fique à vontade em reproduzir os nossos vídeos e também compartilhar o nosso conteúdo. Olha lá, você já deixou bem mais solto ali, né? É bem recortadinho. Legal. Limpar bem o pincel aqui. E agora qual que é o próximo passo? Já é a sequência ou você vai fazer as Acho que margaridas? primeiro eu vou dar o fundo nas margaridas e vamos deixar o... Ou eu posso já... Vamos fazer A rosa? sequência da rosa. Perfeito. Porque assim não esfria, né, a mente. Tá, perfeito. Já vai na sequência, né? Não esfria o raciocínio. Legal. Agora eu tô pegando o alaranjado com um pouquinho desse pele. Que é o pele rosado, né? Esse aqui já é o o pele pele rosado, normal. é o outro. É, Esse aqui é verdade. o pele mais amarelado. Desculpa, é É isso o mesmo. amarelo Nápoles. Deixa eu ver aqui, já vou matar o... A referência. Não é o rosado, não, é outro. Esse, ó.
o amarelo é pele mesmo, né? É da Acrylex, né? Desculpa. Acrylex, perfeito. Acrylex. Então, está pegando o laranja com o pele da Acrylex. Do pele. Vamos fazer as vírgulazinhas. E olha que importante misturar o pele. Se eu tivesse misturado branco, tinha ficado esbranquiçado, né? Sim, por isso que eu misturo esse amarelo pele, porque ele já tem um pouco de amarelo e ele não tem só branco, né? Perfeito. Porque se eu puser só o branco aqui em cima do vermelho, vai ficar cor de rosa. Olha que bonito. Então essas são as primeiras luzes, ó. Ok. Vem fazendo intercalado. Agora eu vou vir com mais pele. Quer dizer, é vermelha, mas mas na hora que rebate a luz, ela absorve outros tons, né? na visão geral você vai ver uma rosa vermelha, mas na verdade ela tem algumas luzes. Essa daí é a cor clássica que nós víamos nas revistas quando você postava rosas vermelhas. Sim. Lembrei agora, eu estou lembrando de algumas revistas que geralmente tinha esses tons aí, ó. Sim, eu estou voltando aos primórdios. É isso aí. Olha que bonito. É que nem você diz, velho, mas não obsoleto. É isso né? aí. Negócio de obsoleto, não. Falar que velho não tem mais. É antigo, mas que serve ainda. Opa, com certeza. Estão ficando velhinhos. Não subestimem os velhinhos, eles estão aqui há mais tempo. Isso vale na pintura, né? Pintura É um pode ser. É um recado. Não subestime os pintores mais velhinhos, que eles estão aqui há mais tempo. Olha lá. Eu e o professor já passamos os 50, né, professor? E quanto Então... tempo já eu passei, né? Você eu já passei. Eu já passei mais de um ano nos 50. Mas eu já passei vários anos. Você já passou, então deixa pra lá. Eu já passei vários dos 50, mas não precisa. Mais ou menos, né? Agora acrescentou mais um pouco de laranja. Vou pôr mais alaranjado. Galera, aqui é assim, a gente pinta, mas a gente se diverte também. Então, é bom assim, a aula fica um pouco descontraída. Senão também fica, né? Não dá, né? Aquela coisa muito... burocrática, né? Agora você já colocou mais um laranja mais forte ali para fazer os recortes. Na verdade, você está variando os tons, né? Esse é um recortinho como se fosse o da folha ali embaixo, né? Daquela pétala que só está pegando luz na ponta, né? Agora vai pegar mais luz, ó. Ó, onde a gente fala que tem a incidência de luz aqui desse lado, ó. Aí a gente vem com mais luz para dar a pétalazinha mais central aqui. Quanto mais pro centro, mais ela vai vindo clarinha. Nossa, Benelli, vendo você pintar assim, parece tão fácil que você fala, nossa, vou pegar aqui, já vou pintar uma rosa. Enfim, tem que treinar. Tem que treinar. Esse peso da mão aí, tem que treinar. Bom seria se desse para colocar um cabinho USB aí na sua cabeça e fazer um download desses anos de prática aí, ficaria bom. Pois é. Mas vamos lá. Dá mais um redondinho de leve, ó, cuidado para não tirar. Nossa, tá muito bonito aqui no vídeo. Ela tá bem cheia de pétalas, enfim, tá sensacional. Bem na ponta, a luz, ó. Bem no cantinho. Eu sei que parece que é fácil. Essa pincelada de uma vez que você dá aí não é fácil não. Mas é importante que a gente veja como é feito e vá treinando que uma hora a gente chega lá. Aí é na jogada, tá? Não pode pensar muito. Você tem que saber onde vai colocar a luz, né? Estuda antes a pinceladinha. E vai. Pincel do lado certo já programa na paleta antes. Faz a misturinha e vai lá e joga. Ó, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Nossa, eu pensei em falar, mas eu falei, não vou falar.
Mas aí a gente Peguei- tá na mesma sintonia. Peguei tua fala. Pegou minha fala. Show. É. Professor, só faça um pouquinho a cabeça? Não, tranquilo. Eu já tô. Eu já estava empolgado, já estava na frente da tela já. Aí eu, como contra a regra, eu tenho que te avisar, né? Já estou me empolgando aqui. Mas está ficando lindo. Se empolga porque está muito bom. Aqui não tanta luz, tá? Você vai botar, mas na sombrinha ali não precisa tanta luz. Ok. Essa rosa tá bem recortadinha, né? Bem. Nossa, ela tá maravilhosa. Muito bonita. E o formato dela ficou bem repolhuda, Só né? vou disfarçar um pouquinho para dar uma arredondadinha mais aqui. Tá bom. Isso aqui, mano. Vamos fazer uma cortezinho aqui, ó. Ah, como se estivesse virando, né? Isso. Olha lá. Também ficou bom. Já separou essa pétala já, né? Isso aí já dá aquela impressão que tá por cima. Limpou o pincel no removedor sem perfume. Já vai agora para a luz na parte de cima. Ó, faz essas barriguinhas. Uhum. A mistura, a galera tá vendo ali que é o laranja com pele. Ó, deixa mais de um lado, tá? Pra Uhum. dar essa barriguinha, né? E olha que você não se preocupe em deixar aquela barriguinha naquele formato redondinho, que nada, né, Não, professor? nem deve, tem que fazer mais solto possível, assim. Ótimo. Isso é muito importante. Porque senão fica parecendo flor de plástico. Nada contra, mas as flores de plástico são bem certinhas, né? Algumas, né? Porque hoje em dia já tem umas também que parecem naturais. Tem que olhar de perto para falar, opa, é plástico. Olha que bonito. Algumas flores, né? São É, bem assim. eu vejo em prédio, principalmente aqui em São Paulo, tem alguns vasos com umas árvores que você olha de longe e você pensa que é de verdade. Aí você vai lá, não. É, hoje de em dia plástico. tem de tudo, né? Uhum. Nossa, que bonito que ficou o recorte dessa rosa virada, hein? É, eu vou formando assim, depois eu venho dar uns retoquezinhos Não, também. tá ótimo, mas tranquilo, né? Aí é a tua percepção. Ó, que nem eu falei que eu não gosto, fica esse chapéuzinho, ó. Uhum. A tendência é a gente fazer, mas ó, Ah, dá uma o disfarçada. telhadinho, né? Dá uma Ah, tá. disfarçadinha. Uhum. Tá vendo? Eu venho depois investindo assim no. Que nem você diz, eu venho revisitando, né? Revisitando. Você tá entrando na mesma vibe que eu. Você tá pensando para falar, dar umas bugadas. É normal, a gente acaba bugando de vez em quando. É que a gente tá com o cérebro ligado É. em outra coisa. Então, ou você fala ou pinta. Agora você é polivalente. Você faz os dois. E ainda cuido da Zoila, né? Ainda fica. É que eu já tô acostumado com o caos. Então, Você já é de você, né? é, Assim. eu já tô acostumado, porque lá é os vizinhos conversando, o motoqueiro buzinando. Isso eu tô falando do meu ateliê, tá, pessoal? Para quem tá chegando agora, o ateliê do Marcos é aqui já na parte interna da casa dele, então é mais tranquilo. Tem uns sons externos, mas é mais tranquilo. O meu não, é na garagem, então tudo que acontece na rua a gente fica sabendo nos meus vídeos. Mais ou menos assim. Mas o pessoal já se acostumou e curte também. Ah, é. Né? No começo eu ficava preocupado, hoje eu nem fico mais, eu tiro onda. Fica divertido, né? Fica uma... É mais um atrativo dentro do vídeo. Olha, sensacional essa rosa aí, hein? Ó, dei uns toquezinhos para ela ficar bem soltinha, Bem solta, tá? né? Tá muito bom, Venélio. E aqui no vídeo tá muito bonito. É, porque de perto às vezes a gente não vê, mas de longe.
Cara, eu não sei se é proposital ou não, né? Mas o fato de você ter trabalhado com pele em cima da rosa vermelha e como já tem pele no fundo, tá muito harmônico, entendeu? Criou uma harmonia. Já. Criou. Claro. A gente percebe aí a harmonia das cores. Pronto, agora vamos às margaridas. Beleza. Tô arrumando o paninho aqui. Não, eu vou até deixar essa parte, é bom pro pessoal ver você limpando aí o pincel. É que aqui não é. Eu sou organizado, mas também. Não, você é bem organizado. Eu tenho um pouco de manias, né? Mas. Quem não, né? Eu sou um pouco, assim, é toque, né? Que se fala. Sim. A pessoa tem muita mania. É um pouco de toque. Agora, Posso? com o mesmo tomzinho, ó, Tá. do fundo, como a margaridinha é branca, então ela vai refletir a cor que tá no fundo. Tá bom. Isso é muito importante falar, porque não se pode entrar com a cor branca, né? Que vai fazer uma margarida branca, você jamais vai entrar com a cor branca diretamente. Você vai fazer o fundo primeiro. Primeiro a gente vai fazer uma base com um tom mais escurinho, assim. Uhum. E no caso aí você está usando um tom mais próximo do fundo, Sim. na parte mais clara ali. Como ela é branca, né? Então ela vai refletir a cor que está no fundo. Eu não vou colocar um azul, que tem pessoas que às vezes colocam azul na margarida, assim, para dar o branco, né? Tá. Aí fica aquela coisa sem... Não fica natural, né? Tá. E ó, eu já vou deixando as pétalas delas meio irregular, ó, tá vendo? Que ela não forma aquele redondinho de tudo, assim, certinho. Que é como é na natureza, né? Convenhamos, é mais ou menos assim. Ah, que interessante, aí você já escureceu um pouco mais. Já joguei o mesmo tom do fundo com mais escuro, ó. E ali embaixo, onde estava mais escuro, você jogou mais claro. É para definir só, né? Sim. Legal. Olha lá, essa daí, como ela tá mais na parte de trás ali, ela tá bem solta mesmo, né? Ali já é uma virada. É isso, né? Isso. Essa aqui é a viradinha. É importantíssimo ver essas pinceladas. Porque margarida parece fácil, mas é para fazer com perfeição, assim, para ficar bonito, tem que deixar bem solto, dar uma caprichada. Olha que legal. Opa, bati na câmera direto. Deixa eu ajustar a câmera aqui novamente. Pronto, já ajustei. Bati aqui no tripé da câmera. Que eu tô coladinho aqui para vocês poderem ouvir a narrativa por inteiro. Aí alguém vai falar, professor, compra um microfone daquele de colocar na roupa. Uma hora a gente compra. Mas tem, viu, Venelli? Já dei vendo da samba, mas enfim. Assim, da maneira como a gente faz, bem descontraído, é mais legal. Ó, sombra aí. Bastante sombra, ó. Essa tá mais embaixo, né? Que ela só vai aparecer. Ó, dá uma limpadinha. Quando o pincel começa a tirar a tinta, ó. Ah, eu esqueci de falar, esse que o pincel que o professor está usando é o de sempre, é o Condor 441 número 10, tá? Sim, ele tá com a perna, assim, parece que tá com a perna quebrada, né? Tá engessadinho. Ah, os pincéis... Mas é o mesmo, é porque ele tava meio molinho aqui. Sim, aquela parte de metal, né? Eu falei, eu não vou jogar o pincel fora só porque ele tá assim, mas eu podia até... Mas é que eu gosto dele, porque ele já tá numa... Já tá viciado já, né? Ele já tá com os pelinhos acostumados. Isso é importante, às vezes a gente fala, a pessoa fala, será? Mas vai, de tanto você raspar ali na tela, ele vai gastando pelo, vai ficando mais legal para trabalhar. Vou pegar um pouquinho de amarelo, indiano. Ah, ali o fundo é indiano com um pouquinho de amarelo de cádmio claro, né? Isso. Legal. O amarelo, depois eu vou vir com aquele Óxido. vermelho óxido. Faço uma bolinha meio achatada. Oval, né? Sim. Olha aí.
Que passo a passo gostoso esse de fundo de tela, folhas fantasmas, folhas em primeiro plano, rosas vermelhas e margaridas. Agora vem com cantinho. Recortezinho da sombra Uma com meia vermelho óxido. luazinha, ó. Uhum. Meia lua, né? Que na tradução depois eles podem não... Meia lua, não, meia lua a gente traduz uma boa. Deixa eu ver. Essa pra cá, essa vai ficar mais pra cima aqui. Então vamos jogar pra baixo. Tá bom. É no sentido que ela está viradinha, né? Com a Perfeito. boquinha pra cima, sombra embaixo. E novamente tá ficando uma harmonia de cores, ó, sensacional. Agora venho com amarelo cádmio. Claro. Ó, E venho fazendo um degradê. perfeito. Esse é o contrário porque ela tá Também virada para baixo. Tá para baixo. Então, vou fazer uma luzinha embaixo. Nossa, tô olhando aqui na câmera, já acendeu o farol ali, hein? Ficou muito legal. Ó, eu ponho assim, eu não ponho pouquinho a tinta não, viu? Eu venho com um pincelzinho meio cheio. Uhum. Você usa o pincel até como uma espátula assim na ponta, né? Você carrega mesmo, É, né? eu carrego porque a tinta óleo precisa estar bem... É, para ela pegar teria que estar bem seco, então você já aproveita e carrega bastante, né? É, a gente não pode ficar com medo de colocar, ó, venho, revisito, jogo umas... É, se bem que isso eu posso fazer depois que estiver pronto, tá? Tá bom. Vamos fazer uma cavidadezinha assim no meio, que ela tem uma... Ele é um buraquinho assim no Uhum. meio. Uma pequena cavidade ali, né? Isso. Agora vamos vir com essa mistura com um pouco do branco, não ele já Diretamente. diretamente. Então essa mistura é o sombra com pele e um pouquinho de branco. É isso. Perfeito. Primeiro eu vou dar um meio tom. Ok. Como ela tá na sombra, então ela não vai ser branca de tudo, ó. A tinta ela arranca, viu? Quando a gente coloca assim, Uhum. ela dá uma tirada. Então, Você repassa. aí a gente dá uma repassadinha, ó. Uhum. Limpa, ó, Ok. torna a pegar de novo. Não tem que ter pressa, né? A margarida ela é assim. Ah, é uma flor assim bem singela, é fácil, mas não é tão fácil assim que nem as pessoas pensam não. E você já vai deixando as pétalas meio irregulares, ó. Isso. Uma maior, outra menor, ó. Uhum. De fora pra dentro. Aí você já recorta porque é onde Essas pega a aqui, sombra. elas vão formando assim, só uns cortezinhos para parecer que ela está viradinha, ó. Olha que bonito, pessoal. Que aula, hein? Olha, já ficou virada para baixo, ó. Esse é o Marcos Venelli, sensacional. Aí eu venho e reforço onde eu quero que ela fique com mais luz. Reforço algumas. E tira o peso da mão na medida que caminha para o centro, Isso. para que o branco não toque com tudo ali na parte amarela. Olha que bonito. Pessoal, se nesse momento você quiser virar a tela, Sim. sem medo de ser feliz, vira, tá? Sim, porque eu estou fazendo aqui que eu não posso tirar a tela do lugar, tá? Então eu tô... Mas não tem nada, não tem demérito nenhum, pode virar a tela. Eu, por exemplo, já teria virado. O professor está acostumado, já está habituado a fazer esse tipo de tema e tal. Ele consegue trabalhar com o pincel numa boa, virado ao contrário ali. Aí jogou uma sombra para fazer o recorte, ó. É, eu vou dar uma recortadinha, que eu achei que ela ficou grande. E também pode-se fazer isso, viu? Sim, uma correção aí ao longo Não do é de caminho. primeira que a gente acerta, tá? Mas olha que correção fundamental, como ficou bem mais legal.
Sim. Deixa eu só fazer um retoquezinho aqui. Uhum. É o que você falou, ela não é tão simples Não quando é assim. você quer dar um efeito legal, né? Fazer uma margarida assim, sem ficar dura, É. com cara de ventilador, né? Com ventoinha, né? Que nem fala. É. Aí tem que dar uma caprichada. Nós temos um quadro que o professor fez aqui no canal com várias margaridas coloridas. Depois, pessoal, procura aí nos vídeos ou dá uma olhada na playlist Só Flores do professor Marcos Venelli, que está aqui no canal também. Aí vocês vão ver que quadro fenomenal. O professor explorou vários tipos de margaridas lá. Olha, o mesmo esquema, né, professor? Só que essa você clareou porque ela está mais virada para cima, né? Sim, essa aqui está mais com a carinha para cima. Esse vídeo está ficando muito gostoso, está ficando muito legal. Bem explicativo. Olha o movimento dela, tá vendo? Uhum. Para quem gosta de artes, para quem aprecia, para quem está aprendendo a pintar, fundamental. Galera, se puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, acho que no Insta não sei se dá para compartilhar, mas enfim, compartilhe, nos ajude cada vez mais, é um grande incentivo aqui para nós e um ato bem pequeno, bem tranquilo para vocês aí do outro lado. Ajudem os professores aqui. Aqui é tudo gratuito e feito com muito amor para vocês. Olha lá. Que beleza, hein? Essa aqui eu já vim com branco puro. Ó. É, eu percebi, porque ela tá pegando uma claridade porque ali ela mais já está forte, na né? luz, então aí eu já venho com mais branco. Como ali estava na sombra, então ela não requer tanto. E eu percebi que você é uma pincelada certinha ali, ó, Sim. solta. Olha lá, essas são as pétalas viradas, olha que movimento bacana que ela fica. Sabe qual que é o bom do vídeo, Venelli? Nós podemos voltar o vídeo quantas vezes a gente quiser e observar você fazer isso várias vezes. Sim. Isso que é legal, cara. Sim, não era de primeira, né? Sim, aí você fala, não, peraí, eu quero ver como ele deu aquela pincelada ali, volta um pouquinho, olha que bacana. Olha só que legal. Nossa, tá bem um postal da Catherine Klein mesmo, hein? As cores, o movimento, a Catarina, né? Eu falo Catherine, mas é Catarina Klein. O nome é Catarina mesmo. Pronto, agora O professor às vezes se empolga e muda o nome da pintura. viu que algumas eu nem coloquei quase branco. Verdade, você só fez o recorte ali, né? Ficou linda essa margarida aí. As outras são bonitas, mas essa ficou sensacional. Aquela lá tá mais perdidinha, então ela recebe, olha só, uma puxadinha ali, ó, bem solto, ó. Tá vendo? Quanto mais soltinho você deixar, Melhor. mais ela fica bonita. Aí aqui em cima, margaridinha se formando. Só um botão, né? Legal. Agora os verdinhos, fazer o... Sim. Eu ia até te perguntar se essas rosas passam algum cabo depois na parte de baixo ali. Passa, vai vir Os cabinhos ali, vai. né? Sim. Verde versículo, um pouco de sombra. Agora entrando um branco ali com um pouquinho de verde inglês. Sim, é um pouquinho verde inglês, misturadinho. Perfeito. Nossa, que bonito. Agora, como você disse, o Vermelho óxido. saindo uns galhos aqui. Vamos pôr um pouco desse daqui para parecer o Van Dyck, tá? Uhum.
Van Dyck da Corfix, que ele é quase preto. Tá bom. Vamos fazer sair num galho daquele baixo, assim. Pode ser grosso, porque ele tá no... Sim. Só mesmo uma simulação ali, Sim, né? só uma simulaçãozinha. Deixa eu tirar um pouco aqui, revisitar. Uhum. Acho que já... Tá show, hein? Vou pôr uma luzinha aqui embaixo só. Vai querer gotinha ou não? Então, sabe que você poderia até colocar uma gotinha ou numa folha, ou numa pétala, uma só. Vamos Só pôr para dar uma um só. charme. Faz tempo que você não faz uma gota? É, porque como faz em tudo, os vídeos... É. Ah, vamos fazer uma aula Como completa. é um vídeo bem didático... É, vamos fazer uma gotinha. Olha lá, pessoal, pincelzinho chato, sombra. Agora Faz sombra uma na parte de baixo. virgulazinha. Perfeito. Olha lá, já tá o formatinho da gota. Agora vem a parte clara, ó. Embaixo, depois o pingo de luz em cima. Segura aqui, ó. Uhum. Ó, já deu volume. Ó, só tá faltando aquele toquinho. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Vai reforçar um pouco mais, né? Opa. Esse pincel não tá muito bom. Ó, acontece, viu? Até em Normal. gravação. Esse é o 441 número 6 que você pegou agora. É, porque ele tava meio aberto aqui lá, não tava dando. É importante estar com o pincel com as cerdas juntinhas, né? Tem vídeo aqui no canal ensinando a limpar o pincel, hein? Para que seu material dure bem mais. Porque o pincel é coisa cara, ó. Agora um pouquinho de branco Com a branco puro, ó. Faz um pinguinho. e pronto. Nossa, que bonito. Show, professor. Ficou maravilhoso. Vai afastar a cadeira, como sempre. É o ritual dele, tá, pessoal? Ele afasta, ele dá uma olhada aqui na câmera, ele aprova. E aí eu, que sou o contra-regra aqui dos vídeos, posso finalizar e dizer para vocês que foi mais uma experiência, ó, sensacional, hein? Galera, mais uma vez, você repetitivo, não tem problema. Depois, se você quiser reclamar que eu fui repetitivo, pode reclamar aí nos comentários, mas eu tenho que falar. Pessoal, a gente faz tudo isso para vocês com muito amor, com muito carinho e com recursos próprios. Nos ajude compartilhando esse vídeo em todas as mídias sociais. A gente faz questão de deixar tudo disponível para que vocês tenham a oportunidade de reproduzir as telas também. Beleza? Muito obrigado, um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu!